Hello, jovens! Olha eu aqui de novo, professora Daisy, para mais uma aula de física, ok? Pessoal, o que nós estávamos conversando nas aulas passadas? Bom, nós estávamos falando de estática dos fluidos, correto? Nós tratamos a parte 1, a parte 2 e a parte 3. Nós discutimos conceitos do que são fluidos, discutimos também conceitos de pressão, discutimos conceitos de densidade e vimos também como a profundidade, quando eu considero ponto dentro de um fluido, pode influenciar no aumento ou na diminuição da pressão. E nós vimos também lá o princípio lá das máquinas hidráulicas, certo? Que quando você aplica uma força no vaso comunicante, essa diferença de pressão é transmitida para todo esse fluido, ok? E no lado oposto vai surgir aí uma força, e essa força vai ser amplificada quanto maior é a área, lembram disso? E eu vou conseguir suspender qualquer objeto, ok? E hoje, galera, nós vamos continuar com a parte aí de estática dos fluidos. Então se liga lá, olha só. O que nós vamos trabalhar? Lembrando, né, que eu tinha deixado para vocês na aula passada, o pré-requisito, espero que vocês tenham conseguido assistir a aula de empuxo, essa animação que vai ser extremamente importante para hoje. Bom, e o que nós vamos trabalhar hoje, pessoal? Vamos trabalhar lá o princípio de Arquimedes, ok? E também vamos trabalhar o empuxo, tá bom? E vocês vão entender direitinho essa parte inicial do empuxo aqui, ok? E como habilidades, o que nós vamos adquirir? Bom, nós temos aqui comparar a evolução e a modernização tecnológica com as teorias físicas, interpretar os conceitos de densidade, massa específica e pressão e também aplicar as duas primeiras leis referentes a fluidos em repouso. Lembre, isso aqui nós tínhamos trabalhado em aulas passadas, tá bom? Pessoal, então vamos continuar. Olha só, princípio de Arquimedes. O que é empuxo? Galerinha, vamos lá comigo. Vocês já ouviram falar nessa palavra, empuxo? É uma palavra nova, né? Assim, no nosso vocabulário cotidiano quase não se ouve falar em empuxo. Mas, acredite, está mais presente no cotidiano de vocês do que vocês imaginam. Então, vamos lá na nossa transparência para poder definir o que é empuxo. Então, olha só, o que está escrito lá? Parece ser estranho. Você já percebeu que quando estamos brincando dentro da piscina, ou pode ser um lago, tá bom? Temos a incrível sensação de que está se mergulhando, você fica mais leve na água. Quem já teve essa sensação, pessoal? Você está lá mergulhado na água, tem pessoas que conseguem até boiar, né? Você fica mais leve. Então, isso aqui é uma situação cotidiana que nós podemos ver, pode ser piscina, pode ser lago, e que esse nosso conceito de empuxo, ele está envolvido, tá bom? Bom, vamos continuar aqui. E por que isso ocorre? Será que a física consegue explicar esse tal fato? Consegue sim, tá, jovens? De que maneira? Vamos ver como. Será mágica? Não, pessoal, não é mágica, é ciência, ok? É ciência. Então vamos lá, olha só. Não é mágica, tal fato ocorre devido à ação de uma força. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente começou a estudar lá em dinâmica? Dinâmica é o quê? O estudo da causa do movimento. E nós vimos, ó, faz tempo em aulas passadas que o que causa movimento é o quê? Força. Então, a aplicação de forças causa movimentos. E nós estudamos essa aplicação de forças terrestre, certo? Na Terra. E nós passamos a estudar também, dentro lá da estática dos fluidos, a questão da densidade. Então, nós vamos ver que quando eu estou estudando objetos que também estão submersos em fluidos, eu tenho forças que estão atuando ali. E essas forças, elas são responsáveis por deixar esse meu objeto em estado de equilíbrio ou em movimento, tá bom? Então, vamos conhecer a partir de agora que força é essa que nós estamos falando, ok? Então, vamos continuar, olha só. O que está escrito ali, pessoal? Vamos lá? Então, isso ocorre a uma força e nós podemos colocar primeiro que essa força ela é vertical, tá bom? Direção vertical, ok? E o que nós podemos também falar dessa força? Vamos lá, ela é vertical e o sentido dela é para onde? Para cima. Então, imagina que nessa situação anterior que nós colocamos aqui, ó, no slide 5,
Por que que você parece estar mais leve quando você está mergulhado na água? Esse tal efeito ocorre por causa da aplicação de uma força. Então, nós vamos definir aqui, inicialmente, que essa força ela é o quê? Direção vertical, e o sentido dela é dirigido para cima, tá bom? Então, vamos representar aqui. Pessoal, qual é a palavra nova que eu coloquei lá no início da aula? Empuxo. Então, galerinha, essa força aí que é vertical e dirigida para cima chama-se empuxo. Então, o empuxo, ele é responsável aí por essa sensação de quando nós estamos numa piscina ou quando nós estamos num lago, ok? Então, por exemplo, quando mergulhamos um objeto em um líquido, verificamos que o líquido exerce sobre o objeto, ok? O líquido exerce sobre o objeto uma força de sustentação, tá bom? Então, o líquido vai exercer sobre o objeto uma força aí de sustentação que tende a impedir que o objeto afunde no líquido, tá bom? Então, nós temos aí, ó, isso você pode fazer um teste, tá? A gente vai ver exemplos aí posteriormente falando, mas você pode fazer um teste em casa. Pega aí um objeto e mergulha esse objeto no líquido. Você vai ver que tem uma força aí de sustentação que é aplicada aí sobre o objeto, que é o líquido que aplica, que tende a impedir que esse objeto afunde, tá? Isso você pode fazer em casa e verificar. Então, pessoal, você já deve ter percebido que também que a existência dessa força ao tentar mergulhar na água uma bola cheia de ar, por exemplo, tá? Então, você pode pegar aí uma bolinha cheia de ar, pode ser uma bolinha de basquete, aquelas bolinhas de leite que a gente chama, que são aquelas bolinhas mais simples, bolinha de tênis ou qualquer outro objeto, por exemplo, que tenha ar dentro, tá? Você pode fazer essa brincadeira, uma boia, por exemplo, né? Você pega aqui, você tenta com a sua mão afundar essa boia dentro da água. Você vai sentir que tem uma força que o líquido faz sobre esse objeto que impede com que ele afunde. Mas aí você vem com uma força maior, que é a sua força de ação ali, você aplica e você vai conseguir mergulhar esse objeto dependendo da força que você aplique, certo? Isso você pode experimentar e ver em casa, tá bom? A gente pode perceber que tem certos objetos que têm mais facilidades do que outro para você conseguir mergulhar, tá bom? E isso mais para frente, pessoal, a gente vai vendo por que acontece. Mas vamos continuar, se liga ali, olha só. Então, olha aqui o exemplozinho que eu estava falando para vocês. Em vez de pegar um objeto leve, vamos pegar uma pedra, por exemplo. Quando a pessoa pega uma pedra aqui, você pode ver, parece o Johnny Bravo, aqui o nosso bonequinho, o Fisk Nilson, tá bom? Ele vai mergulhar uma pedra, tá, pessoal? Ele tá aí, sei lá, deve estar no mar, né? Pelas irregularidades aqui da superfície, uma cachoeira, enfim. Qualquer coisa aqui onde tem esses peixinhos. Então, o que ele constatou quando ele mergulhou a pedra na água? Puxa, uma pedra grande e tão leve, né? Ó, ilusão, Fisk Nilson. Quando ele tirou a pedra da água, pessoal, o que aconteceu? Ufa, de repente ficou pesada. O que nós podemos observar aí, pessoal? Que quando ele mergulhou a pedra aí dentro, o líquido exerceu uma força, certo? Sobre esse objeto, tá bom? E essa força é o que mesmo? Vertical, dirigida para cima. Correto? Então, teve uma força aqui, ó, que foi exercida. Quando ele tirou da água, cessou essa força. Quando ele tirou da água, o que aconteceu? A nossa pedrinha aqui ficou sujeita apenas à sua força peso. Entendido isso? Então, aqui eu tenho uma força, ó, que é aplicada no líquido sobre o objeto e eu também tenho o peso do objeto. Tirei da água, o que aconteceu? Essa força aqui, ela desapareceu, vamos colocar dessa forma, né? Então, é essa força que faz com que uma pedra pareça mais leve quando imersa na água ou em outro líquido qualquer. Pessoal, eu pergunto para vocês o seguinte, vocês acham que tem a ver também com a densidade dessa substância? Com certeza, né, pessoal? Uma coisa é mergulhar a pedra na água. Imagine uma piscina, é claro que é caro de se fazer, né? Imagine uma piscina cheia de glicerina. A glicerina, ela é mais densa. Se eu mergulhar a pedra lá, ela vai parecer um pouco mais leve. Então, quanto maior a densidade dessa substância,
tu vai ter maior essa aplicação da força aqui, vai parecer que está mais leve. Mas vamos trazer aqui para o nosso contexto e continuar com a água, tá bom? Que é mais fácil da gente trabalhar. Então, o que vai acontecer? Tu mergulhou um objeto pesado ou um objeto leve. O líquido vai aplicar uma força vertical, certo? Nesse objeto aqui, e você vai sentir, parece que ele está mais leve, correto? Quando você tira, o que vai acontecer? Eu vou ter aí o peso, nosso, aquele velho conhecido peso do objeto sempre para baixo. Tá bom? Entendido isso? Então, o que deixa ele mais leve é essa aplicação da força do líquido sobre o objeto. Tá bom? Pessoal, vamos continuar ali, olha só. Então, vamos fazer um testezinho aqui. Isso você pode fazer em casa, até para fazer umas verificações, tá? Faça na pia, até você conseguir acertar. Você pega um copinho, pode ser aqui pela imagem, aquele copinho que a gente chama de copinho americano, tá bom? Aquele velho copinho raiz para beber café preto, tá? Então, vamos aqui pegar o nosso copinho de café, nosso cafezinho bom de cada dia, e vamos fazer um testezinho com ele aqui. Vamos aqui, olha só, um líquido exerce pressão em todas as direções. Lembra que eu falei isso para vocês nas aulas passadas? Quando você tem um tanque, por exemplo, aqui, e você tem um objeto, ok? Você tem forças que são exercidas sobre esse objeto vindo de todas as direções e também em todos os sentidos, ok, pessoal? Então, só para lembrar que isso aqui foi tratado aí na aula passada, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó, em um recipiente contendo um líquido, vamos trabalhar com água, tá? É mais fácil, né? Se mergulharmos um copo vazio, com uma boca tampada com um cartão apenas encostado nela, o que a gente vai observar? Então, tá aqui o nosso copo, ó, ele tá contendo um líquido aí, então a gente vai fazer esse mergulho. O que nós vamos observar? O cartão não se separa do copo, pressionado pelo líquido, tá? Então, a experiência é a seguinte, você coloca água no copo, corta aí um cartão com uma área, né, mais ou menos parecida com a do copo aqui, ó, e você coloca na boca do copo. Quando você virar, você vai ver que esse copinho aqui, ele não vai se grudar desse papel, tá, pessoal? Tentem fazer, é divertido, acontece mesmo, tá bom? Façam na pia aí para evitar de se molhar, ok? Pessoal, continuando com essa mesma experiência aí, isso aí é as mãos do professor Mac, tá bom? Ele que estava fazendo essa experiência aí e colocou no slide. Então, olha só, ele colocou aqui, ó, o copo com água, ele colocou o papel, pode ser um papel cartão, uma cartolina, e fez aí o experimento. Olha só, ele soltou e não desgrudou. Pessoal, aqui a gente pode comprovar que esse líquido realmente está exercendo força sobre esse cartãozinho. Olha só ele tentando virar o copo ali. Se liga ali na imagem, olha só. Tá vendo que não desgruda, pessoal? Né? Então, isso aí você pode até verificar em casa também, tá bom? Vocês vão ver, olha, que ele não se solta aí, ok? Então, aqui é uma experiência simples de mostrar esse princípio que nós estávamos aí aplicando, tá? Portanto, pessoal, o que nós podemos dizer? Que o líquido do recipiente exerce uma pressão para cima sobre o cartão, ok? E ali, como vocês podem ter percebido na imagem, girando-se cuidadosamente o copo no interior do líquido, verifica-se que em qualquer posição o cartão permanecerá o quê? Pressionado contra a boca do copo, ok? Então, essa experiência vocês podem verificar e vocês podem fazer aí e ver que vai realmente acontecer, tá bom? Isto é, pessoal, o que nós podemos falar sobre essa experiência também? Olha ali, uma nova imagem, olha só. Olha as forças ali que são exercidas, tá bom, pessoal? Lembrando que quando a gente trabalha com estática dos fluidos, o que são os fluidos? Além dos líquidos, a gente trabalha com a parte gasosa também, correto? Vocês lembram lá naqueles experimentos e naqueles exemplos que nós estávamos fazendo, quando você tem aí um certo recipiente, você considera um ponto na superfície, eu tenho a pressão atmosférica, certo? Então, ali, naquele experimento, você tem tanto a pressão exercida aqui e logo a força, porque a gente sabe que pressão é força sobre área, correto? E também você tem a força que o líquido exerce ali
parede do nosso recipiente, tá bom? Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho forças em todas as direções, ok? E agora a gente está estudando algumas dessas forças quando a gente considera a parte dos fluidos, tá bom? Então, vamos continuar ali com a figura, olha só. Ali você pode ver, ó, a aplicaçãozinha das forças, olha só, em todas as direções e sentidos, ok? Vamos ali para mais um, olha só. Então, ali, pessoal, tenho essa aplicação ali em todas as direções e sentidos. Então, o que nós podemos falar também? Um líquido exerce pressão em todas as direções sobre um objeto nele mergulhado. E lembrando aí que pressão está relacionado com força, está relacionado com área também. Ok, pessoal? Entendido isso? Então, aqui nós podemos observar, tá? Tem pressão aplicada aqui em todas as direções. Consequentemente, eu tenho o quê? Força, tá bom? E lembrando aqui, ó, que força é pressão vezes área também, ok? Entendido, galerinha? Vamos continuar. Vamos considerar agora um objeto mergulhado em um líquido qualquer, ok? Vamos brincar com a água, que é melhor, a densidade dela é conhecida. Então, vamos pegar aqui... essa parte aqui é um corte transversal, tá? Então, imagine que você pegou aí alguma coisa e cortou para você fazer uma observação. Então, tem um objeto, aqui vocês podem ver, um objeto circular, ele está mergulhado nesse líquido aí. Eu vou colocar o azulzinho só para representar aqui a água, tá bom? Como foi falado anteriormente, o que vai acontecer? O líquido vai exercer forças de pressão, né, pessoal? Então, o líquido exercerá forças de pressão em toda a superfície do objeto em contato com ele, como vocês podem verificar nessas simpáticas setinhas azuis aí que estão representando, ok? Da mesma maneira aqui, ó, que no nosso slide anterior, a gente teve a representação da força aqui por essas setinhas vermelhas, aqui no nosso próximo slide, ó, nós temos a representação também dessas forças de pressão, tá? Lembrando, forças de pressão, lembrando aí que pressão, ok? Força sobre área, força, pressão vezes área, tá? Então, a gente chama aqui de forças de pressão, ok? Porque se você tem aplicação de força, você tem aplicação de pressão em uma determinada área, e a área, vocês podem ver que depende das dimensões do meu objeto. Entendido, pessoal? Tá ok essa parte aí? Então, vocês entenderam que mergulhei lá o objeto num determinado fluido. Eu tenho forças de pressão em todas as direções, correto? Nós vimos também que quando você está dentro de uma piscina ou dentro de um lago, ou quando você tenta mergulhar um objeto, você sente esse objeto aí mais leve, mas ele continua o quê? Com o mesmo peso. A massa do objeto é a mesma. O valor de G, que é a nossa aceleração gravitacional, ela é constante, é o mesmo, certo? E o que faz parecer o objeto mais leve é justamente aquela força vertical, nesse sentido aqui para cima, que nós chamamos de empuxo. Entendido isso? Além do empuxo, nós temos que lembrar que tem forças aí de pressão aplicada em todas as direções, ok? Então, vamos continuar, olha só. Então, ali, pessoal, nós vamos começar a ver como a pressão aumenta com a profundidade. Nós trabalhamos isso aí em aulas passadas também, ok? E nós vamos aprofundar mais agora, né? Aprofundar com a profundidade, tá bom? Entenderam o trocadilho? Então, vamos continuar aqui, olha só. As forças exercidas pelo líquido na parte inferior do objeto são o quê? Maiores do que as forças exercidas na parte superior e se distribuem, ok? Vocês lembram lá da nossa máquina hidráulica? Então, tá aqui a nossa máquina hidráulica, vamos só relembrar ela rapidinho. Você tem aqui, ó, um pistão, certo? Aí aqui você tem uma plataforma. Imagine aqui que você tem uma plataforma, ok? O outro pistão aqui, você tem um suporte, tem uma plataforma e você tem que levantar um veículo. Eu vou botar um veículo redondo aqui, tá? Vou deixar o veículozinho redondo aqui, ok? Então, imagina lá nas oficinas de revisão que a pessoa tem que olhar na parte de baixo do veículo e tem que estar verificando. É claro que para ele levantar esse veículo diretamente aqui, ele teria que aplicar uma força superior ao peso do veículo, né, gente? Então, o que vai acontecer aqui, ó?
Você aplica a força aqui, que é o Fzinho, sobre essa área menor, que é o Azinho aqui. Essa diferença de pressão, vocês lembram? Vai ser distribuída por todo esse líquido, pode ser um óleo dentro dessa máquina aqui. E essa força ela vai ser amplificada aqui. E nós vimos que essa força amplificada vai ser maior enquanto maior for essa área. Vocês lembram disso? Também nós falamos que quando você tem aqui, ó, um tanque, ok? Deixa eu mudar a corzinha para ficar bonitinho. Vamos deixar essa cor mesmo. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui, pessoal, o que vai acontecer? Nós vimos também, ó, que quando você tem um tanque, certo? Que tem um determinado líquido aqui, nós vimos que a pressão nos pontos marcados aqui, ó, ela é maior quanto maior for a profundidade. Não foi isso que nós vimos também? Então, por exemplo, um ponto aqui na superfície, ele está sofrendo a ação da pressão atmosférica. Aqui eu tenho uma pressão 1 nesse ponto aqui, devido à camada de líquido, e aqui eu tenho no ponto 2. E nós vimos que a pressão total no ponto 2 vai ser a pressão atmosférica mais a variação, né, de pressão aí que nós consideramos, tá? Que é o nosso ρGH, ok? E aqui, pessoal, nós trazemos esse conceito para cá também. E aqui nós podemos ver que as forças exercidas pelo líquido na parte inferior, ok? Então tá aqui, ó, na parte inferior, nessa parte aqui que ele quer dizer, são o quê? Maiores. Então vamos guardar isso daqui. Forças exercidas na parte inferior do objeto pelo líquido são maiores e elas se distribuem na superfície. Tá bom? Então, isso indicado, pessoal, na figura anterior que nós mostramos aqui. Deixa eu mostrar para vocês de novo rapidinho, olha só. Vocês conseguem perceber? Pessoal, essas setinhas aqui, elas não estão de tamanho diferente à toa, tá? É para mostrar o quê? O líquido exerce uma força sobre aqui o objeto e na parte inferior, essa força ela é o quê? Maior. Então, se eu chamo isso aqui de F1 e essa setinha aqui, por exemplo, de F2... Como essa força está sendo exercida na parte aqui inferior, eu posso falar que F1 é maior que F2 e é por isso que elas estão de tamanhos diferentes. Entendido isso? Ok? Pessoal, vamos continuar então. Olha só. Lembrando, pessoal, estou falando de forças, certo? O que me fala a segunda lei de Newton? Eu posso fazer a força resultante. O que é força resultante? É a somatória das forças que estão exercidas nesse corpo, certo? Então, pessoal, quando eu falo de fluidos, eu também posso fazer a força resultante. Eu posso também fazer o quê? O somatório dessas forças que estão atuando nesse objeto, ok? Agora, se essa resultante é nula ou se essa resultante é massa vezes aceleração, isso vai depender das condições de equilíbrio desse corpo. Entendido isso? Então, vamos começar a verificar essas condições. Se liguem ali, olha só. A resultante dessas forças, portanto, deverá ser dirigida para onde? Para cima. Por que, professora, para cima? Porque nesse caso, pessoal, o que eu falei para vocês? A força exercida na parte inferior do objeto, ela vai ser o quê? Maior. Lembra lá da soma de vetores? A resultante dos vetores sempre está na direção e no sentido do vetor maior, ok? Então, é por isso que essa resultante aqui, ó, é dirigida para cima. Entendido isso? Ok? Vamos continuar, então. E representa o empuxo que atua no objeto, tendendo a impedir que ele afunde no líquido, tá bom, pessoal? Então, essa resultante aí vai ser dirigida para cima e vai representar o empuxo, que é aquele que atua no objeto, tentando impedir, ok? Que ele afunde no líquido. Então, nós podemos dizer que se o movimento do objeto seria naturalmente para baixo dentro do líquido, a nossa força de empuxo ela está contrária a esse movimento, ok? É para tender e impedir com que ele afunde. Tá bom, pessoal? Vamos continuar aqui então. Bom, se a pressão na parte superior é inferior do objeto fossem iguais, então vamos lá, se a pressão na parte superior e inferior do objeto fossem iguais, o que ia acontecer? A resultante da força seria o quê? Nula. Lembra que eu falei para vocês, quando eu faço resultante, ou ela é nula ou ela é diferente de zero,
ok? Nesse caso aqui, qual é a condição de ser nula, pessoal? É estar em equilíbrio, né? Então, ele fala aqui, se a pressão nessa parte superior e na inferior for igual, eu tenho uma resultante nula e ele vai estar o quê? Em repouso. Então, nesse caso, não existiria empuxo sobre o objeto. Entendido isso? Ok? Resultante nula, objeto em repouso, significa que a pressão nas partes superior e inferior são iguais, então não tem o quê? Empuxo. Logo, se eu falar o contrário disso, né? Se a pressão aí na parte superior ou na parte inferior não for igual, eu não vou ter resultante nula, logo eu vou ter o quê? Empuxo. E a gente vai começar a fazer essas verificações aí também. Bom, quem foi um dos primeiros a fazer essas verificações que nós conhecemos? Arquimedes, tá? E Arquimedes, nós temos aí o princípio de Arquimedes. Lá no século III a.C., faz bastante tempo, né, pessoal, isso daí, o filósofo matemático e físico Arquimedes, os caras, eles não se contentavam em ser uma coisa só. Ele era físico, matemático, filósofo e etc, né? Quase um Arquimedes Hilbert da vida, né, gente? Ele realizou experiências cuidadosas e descobriu como calcular o empuxo que atua em objetos mergulhados em líquidos, tá bom? Então, Arquimedes fez essas investigações e nós vamos ver o que Arquimedes concluiu com isso daí. Bom, pelo princípio de Arquimedes, pessoal, a gente tem que considerar o seguinte, olha só, todo objeto mergulhado em um líquido recebe um empuxo vertical para cima, igual ao peso do líquido deslocado pelo objeto, ok? Pessoal, olha só, isso você pode observar. Quando você coloca qualquer objeto dentro da água, ou você pega um aquário, né? Vamos pegar algo menor, um tanque, um aquário, pega um objeto e mergulha, o que vai acontecer? Tu tem um deslocamento de líquido, certo? Você tem um deslocamento de líquido. E esse deslocamento de líquido geralmente é correspondente ao volume do sólido que você está mergulhando ali, ok? Então vamos ler de novo o que o Arquimedes falou sobre isso. Olha só. Ele disse o quê? Que todo objeto que você mergulha em um líquido recebe um empuxo. Lembrando que o empuxo é uma força, então ele tem direção e ele tem sentido. Esse empuxo ele tem direção vertical e tem sentido para cima. E o valor dele, nesse caso, vai ser igual ao peso do líquido deslocado pelo objeto, ok? Então, você coloca o objeto lá, ele vai deslocar uma certa camada de líquido e se você pegar essa massa desse líquido aí e fazer vezes G, por exemplo, você tem o peso desse líquido aí, tá bom? Entendido isso, foi o que Arquimedes concluiu aí através de seus experimentos e formulou o princípio que levou o seu nome, tá bom, pessoal? Então, o empuxo, vocês podem observar aqui através dessa figura, o empuxo que atua em um objeto é tanto maior quanto maior a quantidade de líquido deslocado que ele desloca. Então, nós podemos dizer que o tamanho desse empuxo aí, ele é diretamente proporcional à quantidade de líquido deslocado pelo objeto. Ou seja, quanto maior essa quantidade de líquido deslocado, maior vai ser o quê? Um empuxo que está atuando em um objeto. Entendido, pessoal? Olha só, vocês podem verificar aqui, ó. Pega um objeto qualquer e tenta mergulhar quase a metade dele. Agora, pega um objeto qualquer e tenta mergulhar quase todo. E pega esse mesmo objeto e tenta deixar ele submerso dentro do líquido. Você vai perceber, né, por verificação ali o seu tato, até a força que você está aplicando, você vai sentir por intuição que para você permanecer com ele aqui, você vai precisar aplicar mais uma forcinha. Isso porque o empuxo, ele é diretamente proporcional a essa coluna de líquido que está deslocada. Você pode ver que nesse último exemplo, em relação ao primeiro, ó, em relação ao segundo, essa quantidade de líquido aí deslocado é bem maior. Entendido, pessoal? Vamos prosseguir então, olha só. Portanto, essa experiência nos mostra que, como eu falei para vocês, o valor do empuxo ele está relacionado ao peso do líquido deslocado, ok? E utilizando as leis de Newton, olha ele aqui de novo, Sir Isaac Newton, ok? Que trabalha o quê? Com força e trabalha com força resultante, que é a soma das forças que estão atuando no nosso objeto.
nós poderíamos chegar a esse mesmo resultado para o cálculo do empuxo, tá bom, pessoal? Utilizando leis de Newton aí, da força resultante, lá com o nosso princípio fundamental da dinâmica, nós podemos chegar a essa mesma conclusão, ok? Mas Arquimedes descobriu esse fato muito antes de Newton. Então, Arquimedes aí nasceu primeiro, claro, né? E ele descobriu isso daí muito antes de Newton, através das suas verificações experimentais, tá bom? Bom, pessoal, olha só. Para nós entendermos melhor isso daí, nós vamos fazer um exemplo bem bacana. Então, vamos ler aqui o enunciado e vamos prestar atenção nas palavras-chave, tá? Vocês vão ver que esse exemplo, ele é bem extenso, tá bom? Então, o que nós temos que fazer quando nós estamos lendo um exemplo muito extenso? Você pega lá a sua canetinha e começa a sublinhar as palavras-chave, começa a sublinhar também os dados, ok? E vai guardando ali. Aí, quando você fizer a outra leitura, a gente vai conseguir chegar aí a um resultado aplicando, tá bom? Então, vamos ver esse exemplo. Olha só. O que diz ali, pessoal? Exemplo 1. Uma estudante de física, ok? É de física, tá, gente? Não é de educação física. Nossa estudante aqui é de física. É a Física Nilson, tá? Ela observa que na festa de aniversário de um amigo, existem vários balões de borracha de tamanhos diferentes. No final da festa, a estudante pede ao aniversariante o maior balão para fazer um teste de hidrostática. Ela chegou assim: ei, amiguinho, quando a sua festa acabar, me passa teu balão aí, que eu quero fazer um experimento, é pro bem da ciência, tá? Ela foi e pegou o balão do rapaz, tá, gente? Utilizando instrumentos de medidas apropriados, a estudante mede uma massa do balão de quanto aqui, ó, 100 gramas, ok? Então, vamos circular aqui, 100 gramas, tá? Para o balão vazio e um volume máximo de quanto? De 0,5 metros cúbicos para o balão cheio de ar, tá, pessoal? Então, aqui, ó, 100 gramas para o balão vazio e um volume, que seria aqui 3 dimensões, que a gente está trabalhando para o balão cheio de ar. Está aqui 0,5 metros cúbicos. Vamos continuar. A estudante sabe que para o balão flutuar no ar, é necessário que seu peso total seja menor que o peso do ar por ele deslocado, certo? Isso nós vimos pelo princípio do empuxo, mas só que nós trabalhamos o quê? Com o objeto mergulhado, né? Então, ela teve essa mesma ideia para cá. Bom, para esse balão flutuar, o peso do balão, o que é o peso do balão? É a massa total vezes o valor de G, né? Esse aqui é o peso do balão, ok? Para ele conseguir flutuar, esse peso desse balão tem que ser, no caso aí, menor que o peso do ar por ele deslocado, ok? Então, vamos guardar essa informação. Bom, pessoal, continuando, o que ela faz? Assim, ela decide encher o balão de borracha com gás o quê? Gás hélio, ok? Gás hélio, tá bom? Isso aí, aqueles balões que flutuam, né, nas pracinhas, tem umas pessoas que vendem, geralmente tem gás hélio dentro daquele balão ali, ok? Ela decide encher o balão de borracha com gás hélio, que, olha só, sabidamente, né, menina sabida, é mais leve do que o ar, ok? Então, aí ela sabia, né, que esse gás hélio é mais leve que o ar, então vamos colocar gás hélio no balão. Após encher o balão inteiramente com gás hélio, a estudante amarra o mesmo com um fio inextensível. Lembrando, pessoal, o que é o nosso fio inextensível? Ele tem massa desprezível, ok? E também nós não vamos considerar aí deformação no fio, tá bom? Então, um fiozinho perfeito para a gente fazer o nosso experimento aqui. E o segura suspenso no ar, como mostra a figura abaixo. Então, tá aqui a nossa estudante de física, toda estilosa, usando um vestido aí de festinha. Ela pegou o maior balão que tinha lá e ela queria fazer com que esse balão flutuasse. Aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês de novo. Ela já sabia do conceito que para esse balão flutuar é necessário que o peso dele, que seria isso aqui, seja menor do que o peso do ar por ele deslocado. Então, o que ela fez? Colocou gás hélio. Ela encheu o nosso balão inteiramente com gás hélio. Lembrando que
Deixa eu voltar aqui rapidinho só para a gente lembrar. A massa do balão é 100 gramas e o volume dele aqui cheio é 0,5 metros cúbicos, tá? Então, nós temos aqui 100 gramas para a massa do nosso balão. E o volume do balão, ou seja, as dimensões desse balão totalmente cheios, é 0,5 metros cúbicos, ok? Pessoal, admitindo a densidade do ar, tá aqui, ó. Lembrando, esse aqui é o nosso ρ, tá? Ρ de densidade, ok? A gente sempre vai levar ele aqui. A densidade do ar é 1,3 kg por metro cúbico, ok? Nós vamos considerar aí a densidade do ar como esse valor. E a densidade do gás hélio, é claro que é uma densidade bem menor, e vocês podem verificar que é quanto aqui? 0,18 kg por metro cúbico, ok? E o nosso valor da aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Eu vou colocar aqui do lado só para a gente lembrar. A massa do balão é 100 gramas e o volume aqui, quando ele está cheio, 0,5. Opa, é 0, né? 0,5. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Tá parecendo um 8. Não quer apagar, tá, gente? Mas isso aqui é um 5, tá? Espera aí. É um 5. Pronto, que lindo, né? Ficou. Pessoal, o que ele está pedindo aqui, ó? Calcule o módulo da força que o ar exerce sobre o balão preenchido com gás hélio. Na letra B, para a gente calcular a massa do gás hélio necessária para encher o balão até seu volume máximo, tá? Ou seja, quanto de massa de gás eu preciso para encher esse balão aqui. A gente tem que fazer também um diagrama de forças que atuam sobre o balão, identificar cada uma dessas forças, ok? E também, por último, nós vamos aí calcular a força necessária no fio para que o balão seja impedido, de subir, né? Então, a força de tração. Pessoal, só para ver aqui rapidinho, ó, vocês já viram que a gente vai ter que transformar essa massa, né? Ela está em gramas, tem que transformar em quilogramas, ok? Então, vamos aí pela letra A. Nós vamos aí calcular o módulo da força que o ar exerce sobre o balão preenchido com gás hélio e também aproveitar e fazer a B e calcular essa massa de gás hélio necessário para encher esse balão aí, ok? Então, vamos lá, olha só. Só para a gente aqui se situar em relação a algumas coisas. A força que o ar exerce sobre o balão corresponde ao empuxo, que é a força vertical, para cima, cuja intensidade é o peso do volume do ar deslocado pelo balão, que é o próprio volume do balão e é fornecido pelo quê? Vamos lá? O empuxo é o quê, pessoal? É justamente a densidade do ar vezes o volume do balão, vezes o valor de G. Então, escrevendo de uma maneira geral, que eu não tinha colocado antes, mas vamos colocar aqui, esse empuxo, ele é ρ, V, G, ok? Parece, né, pessoal, lá com a pressão. Quem lembra da pressão? A pressão é ρg/h, certo? Quando eu falo de pressão, geralmente eu estou olhando na vertical, e empuxo também eu estou olhando na vertical, mas eu estou trabalhando com volume. Ok? Então, pessoal, fazendo essa multiplicação aí, nós podemos verificar que esse empuxo é de quanto? 6,5 newtons, ok? 6,5 newtons. E na letra B, quando ele pede para calcular a massa do gás necessário, nós vamos utilizar o quê? O volume máximo do balão, que é 0,5 metros cúbicos, e também vamos utilizar aí a densidade do hélio, ok? E nós vamos lembrar o quê? Que densidade é massa sobre volume. Então, fazendo essa divisão aí, nós vamos obter quanto de massa para o hélio? 0,09 quilogramas, ok? Fechado? Vamos aqui para a letra C. O que é o diagrama de forças? Pessoal, nós vamos representar as forças. Então, vamos lá. O empuxo é vertical e para cima. O peso do balão é o quê? Vertical para baixo, sempre, né, gente? Peso sempre para baixo, ok? Então, nós temos ali o peso do gás hélio, também é vertical para baixo, tá? Então, nós temos aí, e aqui nós temos a força de tração no fio, ok? Que está ligada no fio e que aqui, ó, na próxima letra, nós vamos calcular essa força aí. Estando o sistema em equilíbrio, porque ela está segurando, claro, a força resultante sobre o balão é nula. Como é que eu faço para encontrar essa força? Eu vou somar todo mundo aqui, igualar com quem? Com o empuxo, ok? Bom, o valor do empuxo eu já tenho, né, pessoal?
Então, o que vai acontecer aqui, ó? O empuxo veio para cá, tração, peso do balão, ok? Aqui também nós temos essa relação. Fazendo esse cálculozinho aí, olha ali os dados do lado ali, substituindo, olha só, multiplica, soma, passa para o outro lado lá, ok? Matemática básica aqui. Passa aí esse T para o outro lado, eu vou ter quanto? 4,6 Newton de tração. Entendido, pessoal? Então, ali foi uma aplicação. Galerinha, olha só, fiquem comigo que na próxima aula tem revisão de conteúdo e também tem resolução de exercício, tá bom? Tchau, tchau!